Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Estamos de volta, vamos meditar na palavra de Deus, que é muito bom a gente entender um pouquinho da palavra e entender também o amor do Senhor por nós. Por quê? Por que que o Senhor nos ama? O Senhor é bondoso, é generoso, é misericordioso. E é por esta razão que o Senhor nos dá tantas oportunidades. A sociedade ela é bastante dividida, mas existe uma macrodivisão. Existe uma divisão em apenas duas classes: os que têm algum temor e os que são ímpios absolutos. Os que têm algum temor dão lugar à palavra de Deus, dão lugar ao conselho de Deus, dão lugar ao aprendizado das coisas de Deus. E muitos se convertem, outros ficam só, digamos, bons cidadãos. E os que são ímpios absolutos, eles abominam a palavra, abominam ouvir falar de Deus, abominam e têm o abuso de quem demonstra alguma piedade. Então, é esta macrodivisão que divide a humanidade. E o texto que eu vou ler para vocês, que nós vamos aprender juntos aqui, Isaías 26. Isaías 26, do versículo 10 até o versículo 19. É 10 a 16. Isaías 26, 10 a 16. E fala, vai nos dar uma compreensão dessa macrodivisão da humanidade em dois grupos. Isaías 26 e 10. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a veem. Vê-la-ão, porém, e confundir-se-ão por causa do zelo que tens pelo teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ó Senhor Deus nosso, há outros senhores que têm domínio sobre nós, porém, só por ti nos lembramos do teu nome. Eles morrendo, não tornarão a viver. Falecendo, não ressuscitarão. Por isso, os visitaste e destruíste e apagaste toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste a esta nação. Tu aumentaste a esta gente e fizeste o teu nome glorioso. Alargaste todos os confins da terra. Ó Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção. Derramaram a sua oração secreta. Há pessoas que questionam o porquê dos males da humanidade, da pobreza, das calamidades, das enfermidades, das mortes prematuras. Há pessoas que julgam Deus. Um perverso, certa vez, pronunciou, escreveu, registrou, que não acreditava que Deus fosse bom. Porque, se Deus fosse bom, não resolvia as coisas porque não era poderoso. E se Deus fosse poderoso, não solucionava os males da humanidade porque não seria bom, não era bom. Ou seja, se Deus tivesse todo o poder, solucionaria todos os problemas, sendo Ele bom. E Ele, sendo realmente bondoso, não resolve porque não tem poder.
O ímpio faz juízo de impiedade até contra Deus. Você pode sofrer juízo, julgamentos. Os ímpios julgam a gente, e ofendem, às vezes puxa o tapete da gente, porque a humanidade está assim dividida entre ímpios, os que não têm temor nenhum do Senhor, e os pecadores comuns, que têm algum temor, e quando confrontados nas suas ideias, nas suas verdades, nos seus valores, quando eles recebem de fato a palavra, quando têm oportunidade de ouvir a voz de Deus, quando dão oportunidade ao Espírito de Deus para falar com eles, eles terminam compreendendo todo o poder de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Amoroso, a bondade do Senhor. E ele vai ver que as calamidades, as grandes dificuldades, incluindo as mortes de inocentes, mortes prematuras e tudo mais, não é porque o Senhor não seja bondoso. São consequências, como quem perde parte de uma lavoura, como quem perde parte de um rebanho. Existem pessoas que perdem parte da sua lavoura, do seu trabalho. Existem pessoas que perdem parte do seu rebanho. E nós estamos sujeitos às intempéries, às perdas. Portanto, meus amados, aqui o profeta de Deus, ele faz uma espécie de salmo. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso ele aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Quantos casos a gente conhece? O primeiro clássico da Bíblia foi a casa do Adão e da Eva, naquela residência, que não sabemos quantos filhos eles tinham, mas deviam ser uma família muito numerosa. Houve o primeiro assassinato da história humana. E aquele assassino ainda teve a oportunidade de ouvir. Deus falou com ele: onde está o teu irmão? Ele disse: não tenho a menor ideia, não faço questão de saber, não sou guardador dele, não sou responsável por ele. E Deus disse: mas a terra está denunciando você. A terra embebeu o sangue de teu irmão. Está denunciando você. Aí ele disse: ixi, então estou arruinado. Mas Deus disse para ele: se arrepender, tem saída. Se arrepender, tem perdão. Se arrepender, tem solução. Então, tudo depende, meus amados, da nossa decisão de andar com Deus. O ímpio, ainda que ele seja favorecido, ele não será agradecido nunca. E ainda que ele esteja na terra da retidão, ele vai ser um ímpio praticando maldade. Ele vai praticar malícia na terra da retidão. O Salmo continua: Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso os ímpios veem, nem por isso eles contemplam, mas vê-la-ão, porém, e confundir-se-ão por causa do zelo que tu tens do teu povo. A questão do antissemitismo é uma realidade milenar. Na época deste profeta, os grandes inimigos de Israel eram o Egito e a Síria. A Assíria, os assírios. Então, eles, ainda que o ímpio tenha benefício, ele nunca será grato. Nunca será grato. Ele será sempre um inimigo. Mas tu nos darás a paz, porque fizeste
grandes obras entre nós. Ó Senhor nosso Deus, outros já tiveram domínio sobre nós. A Síria foi uma, a Babilônia, depois da Síria e outros. Outros já tiveram domínio sobre nós, mas o nosso Senhor é tu. O nosso Senhor é Deus. Outros tiveram domínio sobre nós, porém só lembramos do teu nome. Eles vêm e vão. Eles morrem e acaba a sua arrogância, a sua maldade. Eles são arruinados e têm a memória apagada de debaixo do céu. Tu, Senhor, aumentaste a esta nação. Tu aumentaste a esta gente, a este povo, e fizeste o teu nome glorioso até os confins da terra. Meus amados irmãos, que coisa maravilhosa. Até os confins da terra. Uma pequenina nação chamada Israel é conhecido em todo o mundo e a sua mensagem até nos confins da terra. O último versículo diz: ó Senhor, na angústia te buscaram. Quando a coisa aperta, eles pensam em Deus. Na angústia te buscaram, mas vindo sobre eles a tua correção. Aí derrama a sua oração secreta. Existe de qualquer forma. É porque Deus não força. A nossa fé deve ser voluntária, nosso serviço deve ser voluntário, a nossa vida deve ser de louvor, de adoração e serviço ao nosso Deus. Ele não força e não cobra. Ele nos deu liberdade, autonomia. Tenhamos discernimento e sejamos gratos. Amém, meus amados? Deus abençoe a cada um de vocês neste novo dia. Bendito Deus, Pai Santo e querido, que estás nos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pelo novo dia. Obrigado pela tua graça, a tua paz, a tua proteção. Obrigado pelos nossos irmãos. Obrigado pelos teus servos que te servem, que te buscam, que te adoram, que te amam e estão, meu Senhor, em todos os quadrantes da terra. Manifesta o teu poder em cada coração. A tua graça e a tua glória manifesta, Senhor, onde houver adoradores. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, e bom dia.